Olá, muito boa noite! 100 é o número da minha camiseta especial para o programa de hoje. O meu time, o nosso time, que é o time da Pioneer, da Corteva e da John Deere, faz hoje o seu 100º jogo com a camisa da Agro em Foco. 100 programas que o nosso time produziu especialmente para você, que não é um torcedor sentado nas arquibancadas do nosso imenso país. Produzimos 100 programas para você, o craque que entra em campo, não para jogar, mas para produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. E no Agro em Foco número 100 você vai ver, de norte a sul, de leste a oeste, rodamos o Brasil continental para mostrar a força, o sucesso, os desafios e as soluções do nosso agronegócio. Sobre essa jornada eu converso direto com 2 repórteres do Agro em Foco, Lara Leão, de Cascavel, no Paraná, e Mozart Ornelas, de Itiquira, no Mato Grosso. E ainda, o agro como motor de desenvolvimento econômico e social. E para falar sobre esse incrível poder do agronegócio, eu converso aqui no estúdio com o Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural, que está lançando a campanha Marca Agro do Brasil, transformar o agro em uma paixão nacional. Como sempre, tem clara a previsão do tempo em cada região do país e as últimas notícias sobre o agronegócio brasileiro. E você sabe o que é Humanware? Preparamos uma reportagem especial sobre o que faz a diferença em tudo que a gente faz e produz. O Agro em Foco começa agora. Tudo o que fazemos no Agro em Foco tem como missão levar conteúdo técnico e relevante para o agricultor brasileiro. Com 100 programas na bagagem, temos muito para mostrar. Onde fomos, onde gravamos, quanto nossas equipes rodaram, em quantas cidades estivemos, quantos produtores participaram do programa e, claro, o que de mais relevante levamos até você. Desde nossa estreia em fevereiro de 2021, o Agro em Foco evolui em tempo real e chega ao programa de número 100, mais atual do que nunca. Entramos em nosso 3º ano, reafirmando nosso compromisso em levar ao produtor rural brasileiro as informações técnicas mais relevantes para o sucesso de suas atividades. E, claro, para o desenvolvimento constante do agronegócio brasileiro. Nos últimos 2 anos, as 2 vans do Agro em Foco rodaram 278 mil quilômetros. A van do Centro-Oeste, Norte e Nordeste rodou 136.500 quilômetros. A van do Sul e Sudeste percorreu 141.500 quilômetros. Já estivemos em 169 cidades. Visitamos 17 estados das 5 regiões do país e o Distrito Federal. Fomos de Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do Rio Grande do Sul, até Boa Vista, a capital de Roraima, no extremo norte do país. Percorremos de Aracaju, capital de Sergipe, a Porto Velho, capital de Rondônia. E fomos até o Paraguai para produzir uma série de reportagens sobre o agronegócio do nosso parceiro no Mercosul. Para produzir 100 programas, gravamos em 342 fazendas, com a participação de 849 agricultores. Eles abriram suas porteiras,
para receber nossas 2 equipes de reportagem. E a gente não para, continuamos rodando o Brasil para trazer cada vez mais informação e conteúdo de qualidade sobre o agronegócio brasileiro. Focamos em grandes temas e mostramos muita inovação. A aplicação cada vez maior de tecnologias, pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para incrementar a produtividade e a rentabilidade das lavouras, a expansão de novas fronteiras agrícolas, os desafios da sucessão familiar, a presença cada vez maior da mulher na gestão do agro. No final de junho de 2022, incorporamos o apoio da John Deere Brasil e expandimos nosso olhar sobre o campo. Assim, trouxemos reportagens sobre máquinas, equipamentos e as ferramentas de agricultura de precisão. Aqui do estúdio, conduzi mais de 100 entrevistas técnicas e sobre o mercado com atualidades. Trazemos sempre as últimas notícias do nosso agro. E semanalmente mostramos a previsão do tempo também. Nesses 2 anos de Agro em Foco, nossas reportagens abordaram os mais diversos assuntos, desafios e soluções do nosso agronegócio. Vimos, por exemplo, as boas práticas agrícolas na produção de soja, milho e sorgo. Mostramos a irrigação inteligente, a importância da água para a agricultura, o controle biológico, o manejo de pragas e doenças e a proteção de cultivos, a integração lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária-floresta e a produção de silagem. No sul do país, conferimos o sucesso da agricultura em terras baixas e o monitoramento das lavouras via satélite. Fomos ao Matopiba, sigla de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para apresentar a mais pujante fronteira agrícola. No Tocantins, o agronegócio faz o sucesso do estado. E vimos que o mesmo acontece em Rio Verde, em Goiás. E em Rondônia, com a grande produção de grãos e a integração logística com porto e hidrovia. Produzimos uma reportagem especial sobre os desafios da logística e armazenagem e a expansão do etanol de milho do campo à indústria. No interior de Minas e de São Paulo, mostramos a produção de leite e a integração de produtores com os laticínios. Mostramos como deve ser a gestão da fazenda, a capacitação de trabalhadores rurais e a sustentabilidade do negócio. Em tudo, sempre em destaque o trabalho do agricultor, sempre com as marcas do nosso agro. Sustentabilidade, tecnologia, inovação, produtividade, desafios, pesquisa, soluções e sucesso. Muito sucesso! Mostramos como reduzir os danos da cigarrinha do milho que causam os enfezamentos. Abordamos como a tecnologia atua para otimizar o plantio e o manejo da soja. Vimos os benefícios e desafios do uso de sistemas de irrigação e o controle de buva e azevém no pré-plantio de milho. Mostramos como é feita a produção de sementes de soja da Pioneer. E o novo trator John Deere, que facilita a produção de hortifruti. Trouxemos a agricultura 5.0 e como o metaverso atua na produção agrícola. E como os produtos biológicos, como o Lumialza, atuam na proteção natural desde o ciclo inicial da soja e do milho. Fomos a Roraima ver a força da cultura da soja nesta fronteira agrícola.
e a Piracicaba para mostrar como os futuros agrônomos têm aulas práticas com a John Deere. O Agro em Foco foi ao Paraguai para produzir uma série de reportagens sobre o agronegócio daquele país. Trouxemos durante 2022 as histórias de coragem para marcar os 50 anos da Pioneer no Brasil. E estivemos nas principais feiras e eventos do agronegócio brasileiro. Diante da emergência das mudanças climáticas, o Agro em Foco mostrou como reduzir a emissão de gases da adubação nitrogenada na cana-de-açúcar e os serviços ambientais prestados pelas florestas plantadas. Vimos como o zebu brasileiro conquista mercado com melhoramento genético. Os investimentos no manejo de gado de confinamento. Na série Personagens do Agro, fizemos 3 edições especiais. O Dia do Agricultor, o Dia do Engenheiro Agrônomo e da Mulher Rural, e um especial com os pesquisadores da Corteva, que colocam a ciência a serviço das soluções inovadoras para o campo. No programa especial de fim de ano, em dezembro passado, batemos um recorde. A edição, as entrevistas e as reportagens atingiram mais de 400 mil visualizações. Toda semana vamos levando até você muito conteúdo técnico e tudo sobre o nosso agronegócio. Uma iniciativa da Corteva e sua marca Pioneer Sementes, com o apoio da John Deere Brasil. Hoje começamos o ano 3 do Agro em Foco, preparamos a temporada 22-23 com a mesma dedicação que os agricultores estão produzindo a safra 22-23. É isso, damos partida a mais uma safra do nosso Agro em Foco e com a experiência e a bagagem de 100 programas. Todas as vezes que exibimos nossas reportagens aqui no Agro em Foco, talvez para quem nos assiste não seja possível imaginar que antes disso tudo chegar a cada um de vocês, é preciso uma grande soma de esforços. É sobre isso a primeira entrevista do nosso programa número 100. Para a gente falar então sobre toda essa jornada, eu converso direto com os 2 repórteres do Agro em Foco, Lara Leão, que está em Cascavel, no Paraná, e Mozart Ornelas, em Itiquira, no Mato Grosso. Boa noite, Lara. Boa noite, Mozart. Minha primeira pergunta eu vou direcionar a Lara, que está com a gente desde o início do Agro em Foco, do projeto, desde que ele nasceu, já são mais aí de 2 anos, ou seja, uma jornada linda. E eu gostaria de saber o que representa, né, de fato, o Agro em Foco na sua vida, o que ele te trouxe, né? Conta um pouco pra gente, Lara. Oi, Renata, boa noite a todos do Agro em Foco. Olha, essa jornada tem sido muito enriquecedora, a gente está sempre aprendendo algo novo, com tantas histórias que a gente ouve, né? Histórias boas, outras nem tão assim, porque o agronegócio não vive só de flores, muito pelo contrário, mas tem representado essa jornada muito aprendizado, muito amadurecimento como profissional, como pessoa. A gente tem tomado aí cafezinho em propriedades de fazendas, né, do Brasil inteiro, e sempre aprendendo muito, e isso tem sido muito, muito enriquecedor para mim como jornalista e como pessoa. Hoje trago a certeza que o Brasil é um país que produz com sustentabilidade. Isso me faz admirar ainda mais, né, todo esse setor, esses trabalhadores que têm em comum uma bravura para fazer tudo acontecer, e eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte da comunicação do agronegócio através do Agro em Foco, Renata. Com certeza, fazendo aí um trabalho brilhante, né, para todos nós, e Mozart também trazendo essas reportagens que vão além do que é o tamanho da produção brasileira, do que são as histórias, porque a gente trata de pessoas desse lado da humanização, né? E como é que você é recebido nas propriedades, hein, Mozart? Renata, boa noite a quem
está assistindo a gente, a quem toda quinta-feira, às 19 horas, está ali na frente do computador, do celular, para assistir o Agro em Foco. A gente é muito bem recebido, Renata, pelos produtores, né? E, como a Lara disse, para a gente, a nossa equipe, não só para mim, mas para todo mundo aqui da equipe, é um aprendizado muito grande, essa nossa saga, que é uma saga, né? Como a Lara disse antes. A gente passa mais tempo fora de casa, mais tempo, às vezes, até na estrada, né, do que com os nossos familiares. Mas é enaltecer, assim, a gente tem que enaltecer a forma como o agronegócio lida, eu acho que é muito importante dizer isso, lida com o meio ambiente. Eu, antes de entrar no Agro em Foco, eu já comecei no Agro em Foco, ele já estava... eu entrei substituindo o Randes, né? E antes da gente conhecer o agro a fundo, a gente tem a gente faz uma ideia errada do que talvez seja o agronegócio no Brasil. Pelo menos o que eu tenho visto, muita preservação, os produtores se preocupam de fato com a sustentabilidade do seu negócio, com o solo, que é aquilo, afinal de contas, que dá seu sustento. Mas a gente, eu posso dizer para você, Renato, que a gente é muito bem recebido, por onde a gente passa, por onde a gente anda, as pessoas às vezes criam até uma expectativa, o quanto o Agro em Foco já está conhecido aí, Brasil afora. A gente chega e fala, a gente estava aqui esperando vocês, com muita expectativa, né, a gente quer contar o que acontece aqui, que a gente quer falar, contar a nossa história. Então é muito bacana tudo isso e, assim, para mim está sendo um aprendizado muito grande, para a minha equipe, para a nossa equipe aqui, nós somos duas equipes, para quem não sabe, né? Somos duas equipes circulando pelo país, e cada equipe dessa tem 5 pessoas, nós temos aí o motorista, né? Temos o nosso diretor de cena, o auxiliar, o nosso representante da agência e nós repórteres, né, Lara? Então, assim, é muito legal poder fazer parte de tudo isso, Renata. A gente é muito bem recebido pelos produtores aí pelo Brasil. Muito bom que vocês tocaram nesse ponto fundamental, que é produzir e ir além, produzir com sustentabilidade, que o Brasil dá show, dá exemplo. E vocês estão rodando esse Brasil todo com milhares e milhares de quilômetros e mostrando essa realidade para todo mundo aí disponível, atingindo milhões de pessoas. Então, isso é muito gratificante. E você também acompanhada de uma super equipe, não é, Lara? E levando esses bastidores, eu imagino das diversas histórias de bastidores também, tanto com a equipe quanto dos próprios, né, produtores ou produtoras rurais. Nos conte um pouco, né, desses bastidores. Sim, aqui na equipe Sul somos 5 integrantes. Eu como repórter, um cinegrafista, editor de imagens, o motorista, o coordenador de logística, e somos uma família, né? Às vezes a gente tem alguma divergência de ideia, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas isso é muito importante também para o senso crítico da nossa produção. E a gente cria laços também, né? A gente tem afinidades, a gente conversa também, coisas que não é do trabalho. E é muito legal, acho que uma das coisas assim, mais gratificantes do trabalho é a gente sair e ser reconhecido. As pessoas chamam a gente pelo nome por assistirem o Agro em Foco. Então isso é muito legal. Já encontramos fãs seus, Renata, também, produtor rural aqui da região de Cascavel, que acompanha o programa e te adora, já mandou recado para eu te mandar um abraço, um beijo. Estou entregando aqui agora, então. Ah, isso é maravilhoso, né? Andar o Brasil todo, ter esse reconhecimento, como vocês falaram, e realmente mais do que isso, né? Mostrar a história deles, o que eles fazem, o que eles são, de fato. A gente sabe que o agro é a base da economia do país, mas por trás disso tem as pessoas, né? São as pessoas que estão fazendo a diferença e os produtores rurais fazem isso muito bem. Então, agradeço vocês demais por contarem um pouquinho desses bastidores e para a gente finalizar aqui, Mozart, um recado para todos que nos acompanham. Bom, olha, gente, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, que continuem nos acompanhando.
porque o Agro em Foco, ele leva informação de qualidade para vocês, sempre, de credibilidade também, o que é mais importante. Mas, Renata, eu acho muito importante dizer aqui o seguinte: existe a necessidade de desmitificar algumas coisas sobre o agronegócio, e a gente procura fazer isso na medida do possível. Tem-se uma ideia, principalmente nos grandes centros urbanos, de que o agro, ele destrói a natureza, sabe, acaba com as nascentes de rio, com as terras. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque eu comecei a fazer o Agro em Foco há cerca de 1 ano, e eu, a exemplo de muita gente, que é o senso comum, né? A gente ouve daqui e dali, e às vezes não conhece, começa a formar opinião de coisas que não conhece. Eu posso dizer isso para você agora por experiência própria. O agronegócio, ele está sempre, os produtores rurais, eles são preocupados em preservar, porque afinal de contas aquilo ali é a terra, e aquilo é que vai, como eu já disse antes, dar o sustento deles, né? Então eles são muito preocupados sim na preservação da terra, na preservação das nascentes, ou seja, de fazer um agronegócio sustentável, Renata, que é muito importante. Hoje a gente já veiculou em várias matérias nossas que é possível você aumentar a produção agrícola do país sem abrir sequer mais um hectare. A gente pode aumentar isso de 30%, pode ter um aumento de 30%, um incremento de 30% a 40% na produção agrícola do país, sem abrir novos espaços, novas terras, novas frentes agrícolas. Então é muito importante dizer isso aqui, que o agro, ao contrário do que dizem, ele é muito preocupado em preservar o meio ambiente e, sabe, eu acabei, a semana passada, até tive na fazenda de um produtor, ele tem 35% da sua área preservada de mata nativa, né? Então, assim, não é possível dizer que o agro destrói quando você tem tanta gente preocupada em preservar nesse segmento. Com certeza, eu assino, chancelo e concordo embaixo, porque viajando assim, quando a gente sai muito daqui, né, e vai para a Europa, por exemplo, você não vê árvore nativa, você não vê essa realidade, e o Brasil é cheio, né, dessa biodiversidade, da reserva legal, da preservação permanente, e nada mais do que o produtor, ele sabe que isso só vai trazer benefícios a ele mesmo e a toda a propriedade, como a gente já mostrou aqui de diversas maneiras técnicas por meio das nossas reportagens. Muito bem falado. E para a gente fechar aqui, Lara, você, seu recado aqui para toda a nossa audiência. Quero agradecer, né? Agradecer a todos os produtores, pesquisadores que sempre recebem a gente com tanto carinho. Agradecer aos espectadores que assistem a gente e pedir para que vocês interajam com a gente, mandem mensagem, dê sugestões de reportagem, porque nós estamos aqui sempre atentos e querendo essa interação com todos vocês. Obrigada, viu? Um abração, um beijo aí para cada um de vocês. Parabéns mais uma vez pelo grande, enorme trabalho aí que vocês realizam nessa jornada aí Brasil afora, viu? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Renata. Grande abraço. Hora de saber então com a meteorologista Amanda Souza como fica o tempo na região Centro-Oeste. A chuva tem acontecido de forma bastante irregular e mal distribuída na região centro-oeste do Brasil. Grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive as áreas produtoras, contam já com chuva acima da média durante essa primeira metade do mês. Já em Goiás e também no estado de Mato Grosso, a chuva ainda tem ficado abaixo da climatologia. Nos próximos dias, tempo instável. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas por conta do avanço de uma frente fria e também instabilidades em altos níveis da atmosfera. Tem previsão de chuva de forma generalizada na região, mas os acumulados são diferentes. Tem previsão de chuva volumosa, principalmente sobre áreas de Mato Grosso do Sul, mas dessa vez também em áreas da metade norte mato-grossense e até no norte do estado de Goiás. Mas nessas áreas mais centrais, entre Goiás e Mato Grosso, a chuva ainda segue de forma irregular, sem grandes acumulados, mas deve acontecer intercalada com períodos de melhoria, o que já ajuda na manutenção da água disponível no solo. E
de modo geral, vale ressaltar que essa chuva ainda pode ser forte no centro-oeste, ou seja, pode paralisar de forma momentânea as atividades de campo. Falando da última semana do mês de fevereiro, a expectativa é de chuva acima da média na região, inclusive. Ou seja, áreas produtoras do centro-oeste podem passar até por um período de invernada nessa reta final do mês, com previsão de chuva, aumento da nebulosidade e queda na temperatura. No próximo bloco, o agro como motor de desenvolvimento econômico e social. Na segunda entrevista deste nosso programa de número 100, eu converso aqui no estúdio com Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural. Tem ainda a previsão do tempo para as regiões Sul e Sudeste. É já já. Com certeza é importante que acaba estimulando, né, outras pessoas a seguirem talvez na atividade, que é uma atividade altamente rentável e necessária ao país. Então alguém, se não é eu, alguém vai ter que continuar plantando, produzindo para o país. Então nada melhor que quem já está na atividade ter um incentivo assim, da própria família para continuar na atividade, né? Com certeza a informação é tudo, né? Sem informação a gente não vai a lugar nenhum. E hoje a gente tem informação, onde a gente procurar a gente tem informação para tudo, em qualquer área. Então isso ajuda muito, é uma ferramenta muito interessante, né? O Agro em Foco, ele não só é importante, como ele, na minha opinião, tomou um espaço muito importante nas noites de quinta-feira, por vários produtores e também por muitas empresas ligadas ao agronegócio. É um programa leve, é um programa muito bem produzido e é um programa que traz uma pauta muito propositiva, ou seja, sempre tentando abordar o dia a dia do produtor, as necessidades do produtor, as dores do produtor e principalmente trazer informações bastante atuais e relevantes do cenário do agronegócio. Então acredito que o Agro em Foco realmente é um programa que o produtor brasileiro, independente do que ele produz, seja grãos, culturas especiais ou até mesmo gado, enfim, qualquer produção agropecuária vai ficar muito bem informado todas as quintas-feiras, participando e conferindo todas as novidades que o Agro em Foco traz todas as semanas. De acordo com o CPEA, o milho segue com expectativa de safra recorde e preços firmes, mesmo diante do grande volume que deverá ser produzido. Recentemente, a Conab e o USDA reajustaram as produções nacionais e mundiais, mas ainda com projeções elevadas. Por enquanto, a Conab indica a produção nacional de 123 milhões de toneladas e o USDA de 125 milhões, altas de 9% e 8% respectivamente, em relação à temporada anterior. A expansão do agronegócio vai muito além do aumento da produção agrícola. A sua dimensão econômica não só leva desenvolvimento para os municípios, como gera inclusive o nascimento de novas cidades. É o agro como motor do desenvolvimento econômico e social. Fronteira agrícola é como chamamos o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Atualmente, são vários os exemplos dessa expansão. Matopiba é a região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e o oeste da Bahia. Tem crescido em área plantada no país, alcançando 8.422.000 hectares, com a Bahia na liderança. Cealba, região de alto potencial agrícola no Nordeste brasileiro. É formado pelos estados de Sergipe, Alagoas e a parte nordeste da Bahia. Conta com mais de 170 municípios e uma área de 5.148.941 hectares. A Cealba conta com o zoneamento de risco climático para um rol de culturas agrícolas, que possibilita a concessão de financiamento e seguro safra.
O leste do Mato Grosso faz parte de uma outra fronteira agrícola, o Vale do Araguaia, também composta por municípios dos estados de Goiás, Tocantins e Pará. Considerada uma das principais áreas produtivas de grãos, tem 70 mil hectares e responde por 8% da soja produzida no país. A expansão dessas fronteiras agrícolas se deve muito ao uso de tecnologias de manejo e à adoção da agricultura de precisão. Isso permite gerenciar o cultivo, desde o plantio até a colheita, com a obtenção de resultados para melhor gestão e diminuição dos impactos ambientais. Estudos científicos mostram que adotar essas práticas impactam em até 29% na produtividade e reduz em até 23% os gastos com insumos. O Agro em Foco foi até Espigão do Leste, no Mato Grosso, conferir essa expansão agrícola que já acontece com o auxílio da APEL, Associação dos Produtores de Espigão do Leste. Essa associação surgiu a partir de um grupo de agricultores que busca o desenvolvimento para a região e a melhoria da logística das estradas. Procuramos uma maneira de nos unir como agricultores, nos fortalecer e com isso buscar recursos, tanto com os agricultores, a parceria com o poder privado, com o recurso próprio nosso, também quanto buscar parceria com órgãos estaduais, públicos, para a gente fazer parcerias para a gente conseguir melhorar essa logística. Com a expansão e o surgimento de novas fronteiras agrícolas, veio também um outro fenômeno, a formação e o desenvolvimento de novas cidades em seu entorno. Só no estado do Mato Grosso existem cerca de 54 novos pedidos de emancipação de municípios. E é nesse contexto que nasceram cidades como Querência. Querência também fica localizada em Mato Grosso. Ela foi fundada em 1985 com o projeto Querência. Atraída pelas terras férteis, a população saltou de 350 habitantes em 1987 para 1.800 pessoas em 1990. Atualmente, segundo o último levantamento do IBGE em 2022, são mais de 29 mil pessoas. A cidade também conta com o maior PIB de toda a região do Vale do Araguaia. Ainda de acordo com o IBGE, o produto interno bruto por pessoa é de R$ 155 mil, valor superior à média do estado, que gira em torno de R$ 50 mil. É o que é hoje 100% por causa do agronegócio, né? Quando transformou-se a pecuária, né, em produção de grão, mudou a economia. O produtor Alípio também aponta que o Vale do Araguaia conta com grandes empresas do agro, que contribuem para desenvolver produtos regionalizados para cultivares específicos de cada região. O trabalho das empresas dentro da pesquisa é trazer uma cultivar que se adapta ao clima, à altitude. O agro também contribui para o desenvolvimento dessas novas cidades em outros aspectos, como, por exemplo, a geração de emprego e renda. A agricultura necessita de muita mão de obra, mais pessoas para a região. Economicamente, o agro traz mais recursos, mais divisa para a região. Há poucos anos, essa mudança no cenário foi com Querência, mas temos vários outros exemplos pelo país de como o agro é capaz de contribuir positivamente na formação e desenvolvimento de novas cidades. O agro faz com que gere demanda, né, de mão de obra, né, gere demanda para produtos, demanda para comércio. Vieram mais mercados para cá, vieram mais farmácias, parte do comércio, né, veio também todo mundo. Então assim, o agro puxou toda essa parte financeira, ajudou o comércio também, sabe? Como a gente viu, quanto mais se produz, mais o fluxo de pessoas, equipamentos e mercadorias cria uma intensa dinâmica econômica e social. Uma nova cidade é resultado disso. Para a gente conversar sobre esse incrível poder do agronegócio, nós recebemos aqui no estúdio Ricardo Nicodemos, que é o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural, que está lançando o projeto Marca Agro do Brasil. Ou seja, transformar o agro em uma paixão nacional. Muito bem, seja muito bem-vindo, Nicodemos. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa de número 100, para falar dessa relevância e dessa grande campanha que a gente vai promover no nosso setor.
Boa noite, é uma honra estar com vocês no programa 100, esse programa que tem nos ajudado a levar conhecimento, informação para toda a cadeia produtiva, e estamos junto com vocês no projeto Marca Agro do Brasil. Bom, como que vocês chegaram, Nicodemos, nessa campanha, nesse desafio, nesse projeto, e em que fase que ele está hoje? Ok. Bom, o agro, nas últimas 5 décadas, evoluiu muito. Aprendemos a produzir muito mais, em menos espaço, e hoje somos uma referência mundial em produtividade com sustentabilidade. Mas nós renegamos, não investimos em comunicação. E é chegada a hora de, efetivamente, construirmos a marca Agro do Brasil para a nossa população e mostrar o quanto o agro faz bem para as nossas vidas, o quanto o agro torna as nossas vidas melhores. O projeto Marca Agro do Brasil tem como principais objetivos transformar o agro numa paixão nacional, assim como são o carnaval e o futebol, e conectar a cidade ao campo. O que a gente pode fazer para avançar mais nesse sentido, né? De realmente tornar o agro essa grande paixão nacional e, como bem colocado, né? Por exemplo, uma comparação com o futebol ou mesmo com o carnaval. Quais são esses passos bem importantes que vai colocar e pode colocar a gente nesse nível diante de toda a sociedade? Muito boa pergunta. Muitas vezes nós entendemos ou nós achamos que o consumidor, que a população sabe exatamente o que é feito no campo, ou mesmo que sabe que o que ele come ou bebe vem do campo. E as pesquisas mostram que não. A população, muita parte das pessoas, uma boa parte das pessoas, não tem ideia de que, por exemplo, o leite que nós bebemos, alguém ordenhou, alguém acordou às 5 horas da manhã para ir ordenhar. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que aquele cafezinho que nós bebemos tem uma família por trás, cuidando 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então, nós precisamos mostrar essas histórias, nós precisamos mostrar que há famílias do campo cuidando das nossas famílias, provendo o que nos alimenta e provendo a matéria-prima para dezenas de outros setores. Seria, de fato, de alguma maneira, trazer mais humanização para o setor e, por meio dessa humanização, a gente consegue conectar melhor com toda a sociedade? Sim, é isso. Recentemente, nós apoiamos uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. E uma das informações que nós obtivemos através dessa pesquisa é que quanto mais distante as pessoas estão do agro, seja fisicamente ou socialmente, mais ela tem tendência a boicotar o setor. Portanto, nós temos um grande desafio. O desafio é levar a cidade ao campo. É mostrar como é o dia a dia do produtor, como é o trabalho do produtor, o cuidado que se tem, a paixão que se tem no campo. E, com isso, fazer com que a população passe a ter os produtores como seus heróis. A exemplo do que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, como na Europa. E nós entendemos que, para tornarmos isso crível, nós precisamos conquistar a população. E a conquista, ela acontece paulatinamente, aos poucos, de forma gradativa. Então, essa história que a gente fala muito, né, de levar o campo para a cidade. Então, o movimento seria o contrário, né? É a cidade ir para o campo para haver essa conexão. Exato, exatamente. Porque quando as pessoas vão ao campo e presenciam e têm a experiência de ver a ordenha, de ver a plantação ou mesmo a colheita, elas mudam suas percepções, elas passam a ver com outros olhos. Então, nós temos um grande desafio de levar esta informação, de motivar, de incentivar,
de fazer com que a cidade, de fato, se conecte ao agro, ao campo. E a gente tem, né, todos os dias esse envolvimento, porque comemos aí diariamente, é a base da economia. A gente sabe de várias questões envolvendo, para nós é muito claro que tudo é agro. Mas esse é o grande desafio, é o da comunicação, é de crescermos nesse ponto, no mesmo objetivo. E é importante dizer que é uma campanha que eu imagino que ela seja perene. Ela não acontece ao longo de um ano e depois para, né? Ela vai continuar, aqui é só um start. Isso. Nós estamos tomando como exemplo o que acontece no campo. Nós temos culturas como uva, maçã, em que o produtor ele precisa aguardar 3, 4 anos para poder fazer a sua primeira colheita. E é isso que nós temos em mente. Esse é um projeto que nós estamos plantando agora e vamos colher daqui a alguns anos. Então, nós precisamos ter a consciência e o engajamento de vários atores da cadeia produtiva, inclusive os produtores. Os produtores, eles são parte do nosso público-alvo. Nós precisamos convencê-los a utilizar o marketing a seu favor. Eles precisam entender este ponto, e nós teremos esse trabalho, nós temos essa missão de mostrar que o marketing, na construção da imagem do setor, é importante. A gente avançou muito, né, em produtividade, em tecnologia, mas ficou um gap, ficou uma janela em termos de comunicação, dos produtores entenderem que o que eles fazem é maravilhoso, é fantástico e precisava reverberar, Nicodemos. Mais uma vez, pegando um exemplo do que vem do campo, dizem que vendemos mais ovos de galinha porque as galinhas cantam depois que chocam, né? Depois que botam os ovos, mais do que ovos de pata. Nós precisamos mostrar o que se faz de bom e que se faz por pessoas. Nós temos, nos últimos anos, dito muito a respeito da inovação, da tecnologia, mostramos cenas de drones, de tratores, que o cockpit parece mais uma nave espacial, mas se nós não tivermos ali as pessoas cuidando, os produtores cuidando, e se nós não fizermos essa conexão de pessoas, porque são pessoas cuidando de pessoas, pessoas trabalhando por pessoas. É a pessoa, por exemplo, completamente urbana, tomar ali sua xícara de café e imaginar que milhares de trabalhadores, né, de produtores, de cafeicultores, seja ele de São Paulo ou do interior de Minas, esteve envolvido nisso. Enxergar ali o trabalho de todo mundo, só que de uma maneira que vai ficando mais natural, que vai ficando mais orgânica. Esse é o grande ponto, né, a grande chave. Essa possivelmente será a grande trilha por onde o pessoal de criação trabalhará, construirá as mensagens. Porque o que nós temos dito é que esse não é um projeto racional, este é um projeto emocional, que nós precisamos tocar no coração da população. Todo o aspecto racional, de números, de pujança, tudo isso nós temos feito muito bem. Agora nós precisamos tocar no coração. Com certeza. E falando, por exemplo, né, também a questão emocional, que vai fazer muito parte de todo esse trabalho, tem entidades, tem companhias, inclusive a Corteva é uma grande apoiadora. Como é que vocês conseguiram unir, né, influenciadores digitais num trabalho em comum, num projeto para realmente ir além? Nós formamos 10 conselhos para nos ajudarem com a construção do planejamento. Em cada um desses 10 conselhos, nós agrupamos especialistas ou profissionais. Temos um conselho, por exemplo, que estão as indústrias do agro. E lá está a Corteva nos prestigiando e nos ajudando muito. Temos um outro conselho que nós chamamos de autoridades, onde nós temos o ex-ministro Roberto Rodrigues, Chico Graziano, o colega e um dos fundadores da ABMRA, o Tejon. Temos um conselho de especialistas, porque nós trataremos de alguns assuntos que muitas vezes são
problemáticos, mas que nós precisamos tratá-los de uma forma com que a população entenda. Nós precisamos sair da linha do reativo e passarmos a construir as narrativas corretas, baseadas em ciência. E um desses eixos, por exemplo, é a questão dos defensivos. Nós precisamos contar para a população o que são os defensivos, mas da forma correta. Então, nós temos um dos conselhos onde nós temos especialistas que nos ajudarão a construir esse conteúdo. Muito bom. Para a gente fechar aqui, né, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa percepção dos produtores, das produtoras rurais, sobre a questão ali do que eles sentem, né, em relação à imagem, até que vocês fizeram de cada 10, 7 ali tem uma imagem positiva. Conte esse detalhe aqui para nós. Bom, vamos lá. Nós temos várias pesquisas com as quais nós estamos trabalhando. 2 em especial. A 8ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural da ABMRA. Nessa pesquisa, nós identificamos os produtores declararam que pensam que a população tem uma imagem negativa deles, ou péssima ou ruim, grande parte dos produtores. E aí, do outro lado, nós fomos falar com a população para entendermos se de fato isso acontece. E aí nós tivemos gratas surpresas. Uma delas é que a cada 10 brasileiros, 7 têm uma atitude positiva em relação ao agro. Essa é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que o agro é um dos setores mais admirados pela população brasileira. Mas nós também tivemos sinais de alerta. E o que mais nos preocupou é que aqueles 30% que não têm uma atitude positiva, neles, 51% estão jovens de 15 a 29 anos. Significa dizer que esses jovens de hoje, daqui a 10 anos, serão os nossos líderes, serão as pessoas que estarão no comando. Isso representa aproximadamente 47 milhões de pessoas. Se nós não conquistarmos eles agora, daqui a 10 anos, nós teremos uma legião de pessoas que não serão favoráveis ao setor. Bom, então fica também, e ainda bem que a gente tem esse projeto que vai virar uma grande campanha, de fato transformando o agro nessa paixão nacional, que para nós já faz parte do nosso dia a dia, mas que isso extravase aí para toda a população brasileira. Ricardo Nicodemos, muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença da ABMRA e até outras oportunidades aqui. Nós aqui agradecemos e desejamos a vocês sorte e que estejamos aqui comemorando o sucesso desse projeto na edição de número 200. Vamos juntos, com certeza. Obrigada mais uma vez. Contem conosco. Bom, e agora a gente vai ver, então, como é que fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste. A seca e a onda de calor deram uma trégua, pelo menos de forma momentânea no sul do Brasil. Isso por conta da chegada de uma frente fria que já vem provocado temporais nesses últimos dias e a chuva ainda vai continuar, pelo menos até o final de semana. Ainda tem previsão de chuva, principalmente sobre as áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, essa chuva ainda deve persistir sobre a região sul do Brasil. Até o início da semana que vem, muita chuva, inclusive, deve ser registrada sobre áreas produtoras do Paraná. Essa chuva mais intensa e também forte em forma de temporais pode provocar a paralisação das atividades de campo. Agora falando da reta final do mês de fevereiro, com relação à anomalia de precipitação, depois dessa chuva, dessa frente fria, o tempo vai voltar a ficar um pouco mais seco na região, principalmente no Rio Grande do Sul, entre os dias 21 e 28 de fevereiro. A expectativa é de chuva abaixo da média, um tempo mais seco voltará a predominar em áreas gaúchas. No estado de Santa Catarina e no Paraná, até pode chover nessa reta final do mês, mas também no somatório final, essa chuva deve ser abaixo da climatologia para essa época do ano.
A chuva não tem dado trégua, principalmente sobre a região sudeste do Brasil nessas últimas semanas. E o excesso de umidade tem provocado preocupações nas áreas produtoras. Tem dificultado as atividades de campo, como plantio e também colheita. Mas os tratos culturais também estão sendo influenciados por esse excesso de umidade. Isso não vai mudar por enquanto. A imagem de satélite mostra o avanço de mais uma frente fria pelo centro-sul do Brasil e nesses próximos dias muita água deve cair sobre a região sudeste. Em áreas do estado de São Paulo, também no sul de Minas Gerais, essa chuva pode ser volumosa, ou seja, as mesmas áreas que estão recebendo chuva nos últimos dias, nas últimas semanas, devem receber muita chuva ainda e contam com esse solo já bastante encharcado, algo que não vai mudar na reta final do mês de fevereiro. Inclusive, até o dia 28 de fevereiro, a expectativa é de chuva acima da média sobre a região sudeste do Brasil. Então já tem essa chuva durante esses próximos dias, até o fim de semana, por conta da frente fria, e na semana que vem, essa chuva, ao que tudo indica, deve permanecer sobre a região sudeste, ou seja, os produtores rurais ainda devem enfrentar dificuldades. No próximo bloco, a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. E você sabe o que é Humanware? Preparamos uma reportagem especial sobre o que faz a diferença em tudo que a gente faz e produz. É daqui a pouco, até já já. El programa está ganando fuerzas a partir de estas notas que estamos realizando y es bastante aceptado y bienvenido por todo el público de Paraguay. Eu acho que nós, agricultores e pecuaristas, temos que buscar o conhecimento e é um programa que realmente mostra isso, nos orienta e me satisfaz realmente assistir um programa nesse sentido que eu acho que falta no mercado e é um programa que a gente sempre assiste e recomenda. É como se fosse uma prestação de serviços para que levasse tecnologia, informação, algum material novo que a gente está trazendo, alguma solução nova aí para a agricultura, alguma prática mais moderna para conseguir produzir mais para o produtor. Então, nisso você pega, traz um entrevistado, traz um agrônomo, um representante nosso, onde ele consegue ali mostrar como que ele está fazendo, como que ele conseguiu obter aquele resultado. E o melhor de tudo é que muitas vezes a gente tem o produtor rural, referência naquela região, também levando essa informação. Então é a junção do produtor junto com o representante, levando informação para toda a sociedade. O estado de Santa Catarina institui o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. A intenção do Plano ABC+SC é aumentar a rentabilidade das famílias no campo e elevar a capacidade produtiva. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, o plano também é potencializar a adoção de tecnologias, acesso ao crédito e maior crescimento no mercado internacional. E como anda o tempo nas regiões norte e nordeste? Amanda, é com você. No norte do Brasil, as instabilidades tropicais seguem organizando nuvens carregadas e o tempo continua instável. Nesses próximos dias, inclusive, tem previsão para muita chuva na região norte, especialmente sobre áreas produtoras do Tocantins. A chuva pode ser significativa nesses próximos dias e pode até provocar alguma paralisação nas atividades de campo, mesmo que de forma momentânea. Mas vale ressaltar que essa chuva deve acontecer em forma de pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol e ainda com altas temperaturas. Tem previsão de chuva volumosa também em áreas do Pará, do Amazonas, em Rondônia, no Acre e também em pontos do Amapá. É somente em Roraima que essa chuva segue de forma um pouco mais irregular nesses próximos dias e, de modo geral, não são esperados grandes acumulados. Na última semana do mês de fevereiro, inclusive, há potencial para chuva acima da média, principalmente em áreas do Pará e no Amapá, sob a influência da zona de convergência intertropical e também de instabilidades em altos níveis da atmosfera. A expectativa é de chuva volumosa e que essa chuva também possa ultrapassar a climatologia para essa época do ano.
Sob a influência do vórtice ciclônico de altos níveis e da zona de convergência intertropical, nuvens carregadas se formam em áreas mais ao norte do Brasil e tem previsão de chuva para esses próximos dias. Os maiores acumulados devem ser registrados em áreas produtoras no interior da Bahia, boa parte do estado do Piauí e também do Maranhão. Volumes que podem ultrapassar a casa de 50 até dos 60 milímetros nesses próximos dias. Já nessas áreas em azul, a chuva deve ser mais isolada, sem grandes acumulados. Agora, na reta final do mês de fevereiro, na última semana, entre os dias 21 e 28 do mês, a expectativa é de chuva abaixo da média em boa parte da região nordeste. Somente no extremo oeste da Bahia e também no sul do Maranhão é que a chuva deve alcançar a climatologia durante essa época do ano, por conta dos maiores acumulados que são esperados nesses próximos dias. Chegar ao Agro em Foco número 100 é motivo de orgulho. Ao mesmo tempo, nos desafia e nos convida à reflexão. No início dos tempos, corríamos atrás dos meios e bens para nossa sobrevivência. A estratégia já era promover o encontro, um ou mais seres, então quase humanos, que trocavam isso ou aquilo por mais um pouco e sempre mais do que o necessário. Tempo da sociedade de caça e coleta. Estávamos em toda parte, mas não pertencíamos a lugar nenhum. Há 8.000 anos, a agricultura nos fez habitar um pedaço de terra. Ela nos deu meios e jeitos para nos movermos confortavelmente fora do modo de sobrevivência. Descobrimos, então, a estratégia de produzir excedentes para venda ou troca. E tudo mudou. O encontro de 2 ou mais seres humanos se tornou o meio pelo qual a troca e a venda puderam florescer. A agricultura nos deu um lugar para habitar e fizemos do desejo do encontro um novo jeito de viver. Fomos aos poucos descobrindo e criando técnicas para tirarmos mais da terra do que o simples sustento. Da tração animal para o trator, da semente espalhada pelo vento à semente tratada, da colheita com as mãos para a colheitadeira, dos defensivos para os biológicos, da irrigação ao drone, passando pelos satélites que do céu olham as plantações para nos auxiliar na sua produtividade. A tecnologia nos fez ir muito além do pedaço de terra. E no antes, no durante e no depois dessa jornada, sempre o mesmo fator. O fator que nos faz únicos, nós, os humanos. Ferramentas de gerenciamento, dispositivos móveis, dados, softwares e hardware. Você certamente já ouviu falar de todos esses conceitos e eles muito provavelmente estão presentes no seu dia a dia de trabalho. Mas e de Humanware? Você já ouviu falar? Para que você possa entender a importância desse conceito por trás da inovação e criatividade em qualquer segmento, vamos começar do começo. Então senta que lá vem história. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o campônio cansado da lida dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Foi a partir deste poema de Antônio Pereira Pon que Renan e Dante, palestrantes e criadores do Gravidade Zero, iniciaram uma provocação feita aos representantes, parceiros e colaboradores diretos da Pioneer Sementes, em um evento especial realizado em São Paulo. O objetivo era relembrá-los de que as pessoas é que são capazes de transformar ideias em soluções tangíveis, como produtos, por exemplo.
A gente viu muito aqui, falou-se de intimidade com o agricultor, ganhar proximidade, e a gente viu que o fator relacionamento é o grande diferencial do ser humano. É uma tecnologia nativa humana. E a gente acredita que pessoas são máquinas do tempo. São elas que têm respostas, né? Ou seja, na interação genuína entre as pessoas, você consegue galgar futuros, realidades. Né? Eu diria que a gente já tem um próprio metaverso, né, com a realidade de cada um. Então é um pouco sobre isso, de navegar no mar de gente. Então, para mim, o Humanware é muito além do software, muito além do hardware, é muito mais sobre essa tecnologia nativa humana, Renan. Ou seja, não adianta de nada, Dante, a gente tem as tecnologias mais babados e incríveis do planeta, se a gente não souber usá-las da forma adequada, é um desperdício. A gente brinca muito que muita gente está querendo sair do campo, êxodo rural e ir para as cidades. Isso ainda acontece, muita gente buscando as grandes cidades. Na realidade, o futuro é voltar ao interior. É voltar ao básico. O futuro do futuro é o passado. É onde a gente se encontra, né? Você vê o interior, você traz a calmaria, traz o olhar para dentro, né? Então acho que isso a gente resgata um pouco da potência humana, sabe? Em 1972, a Pioneer Sementes chegou ao Brasil com sede de transformar a agricultura brasileira em algo maior e mais produtivo, por meio de inúmeras tentativas, erros, ajustes e acertos. A marca foi compondo um rico portfólio que hoje conta com híbridos de milho e sorgo, além de cultivares de soja adaptadas para diferentes regiões do Brasil e necessidades dos agricultores. Além disso, iniciativas como a Área Polo e a plataforma Força da Selagem também ajudam a levar essas novidades para o campo, seja presencialmente ou no digital. Em cada semente é empregada muita pesquisa e tecnologia de melhoramento da genética e das soluções para o tratamento de sementes industrial. Mas também há o Humanware, ou tecnologia humana. A Pioneer não é uma marca que é feita apenas de produtos. A Pioneer é uma marca feita por pessoas. E a hora que a gente fala de pessoas como um todo, fala que o nosso maior capital, o nosso maior banco genético não é o de sementes, é o maior banco genético de pessoas. Pessoas que são reconhecidas pela qualidade técnica, pessoas que são reconhecidas ali por ser realmente conselheiros dentro da região. Já passaram do âmbito consultores, eles são conselheiros dos agricultores. E isso é motivo de muito orgulho para nós. Desde o início, a marca apostou no time para continuar evoluindo. Para o Rafael Seleme, isso é uma fortaleza. São mais de 300 representantes distribuídos no Brasil inteiro e eles são muito apaixonados, nós somos muito apaixonados por aquilo que nós fazemos. E essa conexão, dessa paixão pelo agro que a gente tem, conectando com o produtor no dia a dia, botina suja, visitando os campos, avaliando os produtos, interagindo com o produtor, levando informações úteis para o negócio dele, é que cria uma relação muito forte de proximidade com o produtor. E isso se traduz numa marca de altíssima confiança construída nesses últimos 50 anos aqui no Brasil. Para que seja possível pensar em outros caminhos e formas de trabalhar, é fundamental unir a consciência humana com a tecnologia e a criatividade, valorizando o conhecimento que já existe. Na Pioneer, diferentes gerações contribuem para o desenvolvimento da marca, como o Minozzi nos contou. Essa mistura de gerações, não tenho dúvida que é o que vai continuar fazendo a marca Pioneer a marca líder no mercado brasileiro de sementes, e justamente por aproveitarmos toda a experiência, todo o legado que foi deixado por esses pioneiros, né? A agronomia dentro da Pioneer, ela transformou a forma como o milho, a cultura do milho é cultivada no Brasil. Então, desde os trabalhos com espaçamento, população, toda a genética que a marca trouxe e ofertou ao agricultor brasileiro, mas sempre muito em parceria, agronomia, equipe comercial, o agricultor trabalhando lado a lado. Então, todas essas experiências das gerações que iniciaram todo esse desenvolvimento, elas são chave e, com certeza, nós utilizamos de toda essa experiência para continuar desenvolvendo a equipe, as pessoas de gerações, né, mais recentes, que também tem muito a agregar para o negócio. Então, a combinação de todo esse legado que foi deixado com as novas ideias, os novos projetos, para a gente, então, continuar prosperando e trazendo inovação para o mercado brasileiro. E o Seleme concorda. Nós temos 57 representantes comerciais e a Área Sul é um dos times mais sêniores que nós temos no Brasil. E a Área Sul, ela tem um mix, além de ser um time mais sênior, para você ter ideia, nós temos representantes com mais de 30 anos de mercado e novos representantes com um pouco mais de 1 ano e meio, 2. Então esse mix, essa mistura do novo, do representante novo com os representantes mais antigos é que dão uma sinergia muito grande.
e a gente consegue preservar o nosso legado, né, mantendo a cultura sempre bem, enraizada da companhia, da marca Pioneer com eles, e isso obviamente passa para o produtor no dia a dia com muita confiança, né, conhecimento, confiança, que são marcas registradas da marca Pioneer no campo. Assim como as máquinas evoluem, os seres humanos também. A língua é viva e a forma de se comunicar precisa acompanhar essas mudanças provocadas pelo tempo. Hoje o cliente responde muito mais a estímulos que a gente passa para ele digitalmente, que seja no WhatsApp, ou mesmo aquele cliente que acompanha um Instagram, um Facebook, qualquer rede social, e a gente vê respostas, a gente percebe que o cliente ele tira tempo para olhar o que a gente manda para ele digitalmente. Ou seja, hoje em dia a visita direta no campo se tornou uma ferramenta com o apoio da outra ferramenta que é o digital, usando mídia social, comunicação digital e entre outras coisas. Viu como não há máquina que substitua o ser humano quando se trata de evolução de um negócio? Como líder de mercado nesse mais de meio século de existência, será que ainda é possível que a Pioneer continue inovando? Para o Cristiano, não há dúvidas. Eu acho que tem tudo para ser a empresa que vai continuar sendo líder de mercado, porque chegou nessa posição e se manter é cada vez mais difícil. Mas se tem uma empresa que vai conseguir carregar esse posto de líder de mercado é a Pioneer. A gente está com certeza na frente com relação a acesso a cliente, com relação a presença no campo, com relação a estar junto com o cliente, e isso nos dá uma vantagem muito grande. Agora é hora de colocar a mão na massa e avaliar a sua propriedade e a sua forma de trabalhar. Será que você está dando o devido valor ao fator humano? Como a gente acaba de ver, mais do que nunca, o que no final das contas faz a diferença são as pessoas. O Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também. Afinal, a gente está super aberto para essa interação com todos vocês. E como sempre, toda quinta-feira nós temos um programa inédito aqui no YouTube, no canal da Pioneer. Uma excelente noite. Até semana que vem. Tchau. you